aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Esse daqui é o meu look quarentena e vocês podem simplesmente ignorá-lo, tá certo? Eu tentei fazer uma coisa diferente no cabelo e eu comecei subindo a serra, depois eu desci a serra e aí eu fui tentar dar uma planada no negócio e enfim. Recentemente a gente conversou um pouquinho sobre cegueira botânica e foi um vídeo que, poxa, foi tão bem recebido, eu fiquei extremamente feliz e até um pouco chocada, porque, né, foi o que a gente conversou no vídeo. Botânica não é muito, né? Apesar de eu ser suspeita pra falar, porque trabalhei com botânica por muitos anos, desde o início da minha graduação, tô no 4º ano, então faz 4 anos que eu trabalho com plantas. Então assim, fiquei feliz, viu? Fiquei muito tocada, contente. Mas lá naquele vídeo a gente falou bem superficialmente sobre as plantas em si. A gente falou mais sobre a cegueira botânica, como resolver cegueira botânica e tal. E já que dentro da botânica existe um preconceito, né, com as plantas sem flores, porque com as plantas com flores todo mundo gosta, a gente vai começar falando sobre as plantas que as pessoas mais conhecem, que são as plantas com flores. Eu acredito que as pessoas constroem conhecimento, entendem, conseguem perceber um assunto melhor quando aquilo está inserido no seu cotidiano. Portanto, é por isso que a gente vai falar sobre as plantas com flores hoje, e no próximo dia a gente pode conversar sobre as plantas sem flores e sem sementes e sem vascularização, que são as angiospermas. Anjo quer dizer urna, protegido. E esperma quer dizer semente. São as plantas que têm as sementes protegidas. Protegidas por quê? Pelo quê? Por um ovário que a gente conhece mais quando ele é carnoso e a gente até come ele, né? Que são as frutas. Darwin chamava as angiospermas de um abominável mistério por conta da sua diversificação, dominância e quantidade de espécies. Então, assim, lá atrás, quando as pessoas começaram a estudar as angiospermas, eles não faziam a menor ideia de como tinha acontecido esse boom de espécies. Para vocês terem uma ideia, as angiospermas têm mais ou menos 60 grupos vegetais, divididos em 400 famílias, mais ou menos. E sabe quantas espécies, meus amigos? Mais de 260 mil espécies catalogadas. Hoje em dia, as angiospermas dividem-se em 3 grupos mais conhecidos. Dividem-se não, né? A gente que divide elas. Que são as angiospermas basais, que são como se fossem as primeiras angiospermas a surgir no mundo, na face da Terra. As monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. As monocotiledôneas são as que têm apenas um cotilédone. Monocotiledônea, cotilédone. Cotilédone, ele é um órgão vegetal que ele é super nutritivo e ele envolve a plântula. Plântula é quando a planta não é mais nenhuma semente e nem uma plantinha já crescida, ela ainda está nesse processo de desenvolvimento. E as eudicotiledôneas são as que têm 2 cotilédones, eu de verdadeiro e de 2 cotiledôneas. A grande pergunta é como, enquanto há só 950 espécies de gimnospermas, 11 mil espécies de pteridófitas e 15 mil espécies de briófitas. Cara, olha só que diferença brutal de espécies. Não existe uma resposta completamente certa para isso, mas especulam-se algumas coisas, como por exemplo a recompensa na dispersão, que são os frutos ou as sementes, né? E a alta coevolução com muitos animais. Mas aí o homem tinha que entrar e estragar tudo. O fim da megafauna acabou afetando drasticamente na dispersão das grandes sementes. Porque imagina, para você ter uma grande semente, você vai precisar de um grande dispersor. Certo? Certo. Como, por exemplo, a manga, o abacate, o pequi. O pequi, ele era basicamente dispersado pelas preguiças gigantes. E as preguiças gigantes conseguiam levar essa semente de pequi a 2,5 quilômetros da planta mãe. Isso é um sistema de dispersão muito bem sofisticado, porque imagina, você tá aqui e você é a planta mãe. 2,5 quilômetros de você tá a sua sementinha filha. 2,5 km de você tá a sua outra sementinha filha. Os mamíferos no geral, os grandes mamíferos ajudaram muito na dispersão das angiospermas pelo mundo inteiro. Além disso, foi o primeiro sistema sofisticadíssimo de partes femininas e masculinas, gerando esse sistema de polinização que a gente conhece bem hoje, contribuindo para ricas relações ecológicas, que também a gente conhece, e eu tenho certeza que tem muitas que a gente não faz ideia, mas, por exemplo, abelhas, formigas, moscas, besouros,
pássaros, mamíferos. Existem mamíferos que acabam polinizando plantas sem querer, mas às vezes é sem querer com uma frequência tão alta que, sabe, eles acabam tendo grande papel ali na polinização daquelas plantas. Só que mesmo dentro das angiospermas, algumas famílias são muito mais ricas do que outras, tem muito mais espécies do que outras. Por que isso acontece? Então existem algumas key innovations, algumas chaves de inovação, como por exemplo a capacidade de sobrevivência em todos os ambientes e uma grande faixa de temperatura dentro do planeta Terra. Como por exemplo os cactos, a família Cactaceae tem quase 2.000 espécies. E sim, a gente consegue encontrar um mandacaru lá no sertão do Nordeste, mas a gente também consegue encontrar uma opuntia lá no norte do Canadá. São plantas que sabem se adaptar, são plantas que têm no seu genoma, que têm no seu DNA, capacidade de adaptações muito grandes. Mas, aparentemente, segundo estudos, algumas características sozinhas, isoladas ou combinadas, no momento certo, sob condições apropriadas, favoreceram esse boom. E aí, descobriu-se que não foi só um boom, que provavelmente tiveram muitos booms ao longo do período da vida das angiospermas. Aí a gente pensa, foi pura sorte? Possivelmente, né? Como quase tudo na vida é pura sorte. Então, assim, essas mutações ao acaso foram absurdamente riquíssimas, a ponto de fazer estruturas altamente complexas femininas, masculinas, compostas de distintos tecidos vegetais. Ser composta de distintos estágios, flor e fruto, e ter diferentes relações ecológicas, diferentes infinitas dentro da flor e dentro do fruto. A flor não vai ser polinizada por apenas um animal, ela vai ser polinizada por distintos e infinitos animais. Um sistema de proteção do embrião que sobrevive dentro do intestino dos animais, que é a semente. Selecionar e ter mecanismo de identificação do pólen para ocorrer o máximo de variabilidade genética possível. As plantas conseguem identificar se aquele pólen é dela mesma ou não e conseguem evitar que a planta seja polinizada por ele mesmo. Sobreviver a invernos rigorosos de menos 40 graus em estado de dormência e simplesmente ressuscitar na primavera. Cara! Ser apto a digerir pequenos animais. Sementes aladas que conseguem sobrevoar quilômetros de distância. Ser o maior grupo de produtores dentro das teias alimentares, inclusive alimentando o bicho-homem. Portanto, meus queridos, mais respeito com as plantas, mais respeito com as flores. Mesmo as gramas, as cannabis, as plantas que cheiram mal. Então é isso, pessoas. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de dar um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. A hora é agora. E se você gostou do vídeo de hoje, manda para um amigo que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.